Olá, eu sou o Duílio e estou feliz por te acompanhar nessa importante etapa da sua formação. Hoje começamos uma formação essencial para quem educa no século XXI. Nosso tema é Cidadania e Letramento Digital. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo por aí, mas será que tem clareza do que eles de fato significam? E diante disso faço ainda outra pergunta para você. O que eles exigem de nós como educadores? Vamos por parte refletir sobre essas duas perguntas. Primeiro, vamos começar com cidadania. Esse conceito tradicionalmente está associado a um conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem em uma sociedade. Uma pessoa só pode ser considerada como cidadão quando tem plena capacidade de exercer seus direitos e deveres. Numa sociedade que se pauta por valores democráticos, significa, por exemplo, poder votar, ter acesso à saúde, à educação, ao trabalho digno. Esses são alguns dos direitos garantidos pela Constituição brasileira a todo cidadão. Mas a cidadania, como vimos, também pressupõe deveres, e nesse ponto podemos falar da obrigação que temos em cumprir a lei, respeitar o outro, pagar os impostos que garantem a manutenção dos sistemas públicos, além de cumprir com as nossas obrigações profissionais. Nos últimos tempos, como todo mundo percebeu, o mundo passou por muitas transformações. Será que o conceito de cidadania também se alterou? Vamos pensar sobre isso para chegarmos à ideia de letramento digital, que é o nosso segundo tema nesse vídeo. Historicamente, a ideia da cidadania só apareceu a partir das revoluções burguesas, entre elas a mais conhecida, a Revolução Francesa no século XVIII. Com a Declaração Universal dos Direitos promulgada ao final da Revolução, noções como liberdade, igualdade e fraternidade passaram a direcionar as decisões sobre direitos e deveres humanos. Conforme os estados foram surgindo e as repúblicas foram sendo proclamadas, ficava mais clara a participação de cada pessoa nesse novo contexto político e, portanto, a legislação passou a fixar direitos e deveres. Nas últimas décadas, temos acompanhado um grande número de lutas por direitos e também passado por grandes transformações sociais em função da tecnologia. As redes sociais digitais, por exemplo, tornaram-se um espaço de manifestação de ideias e de reivindicações. Agora é a fase da inteligência artificial. É importante lembrar que cada fase da história, a ideia de cidadania vai se adequando às transformações. Isso não significa, por outro lado, que o conceito tenha necessariamente mudado. Ele apenas passou a incorporar novas preocupações dessa sociedade. Hoje, por exemplo, exercer a cidadania é participar da sociedade de forma ativa, tanto no espaço físico quanto no espaço virtual. Ser cidadão hoje é saber se posicionar nas redes sociais com responsabilidade, por exemplo. Veja o mecanismo de adaptação do conceito à nova realidade. É básico que todo ser humano seja responsável por seus atos. Isso é um dever no contexto da cidadania e, portanto, não importa onde se está, tanto se for um espaço virtual quanto um espaço físico. A responsabilidade pelos atos sempre será uma exigência. Da mesma forma, a busca pela verdade é uma constante na cidadania. Ora, se estamos na internet, isso também é válido. Portanto, cidadania digital também envolve buscar informações confiáveis e só divulgá-las com responsabilidade. Quer mais um exemplo? Ter privacidade é um direito de todo cidadão. E como vivemos em sociedade, precisamos garantir que os direitos do outro sejam respeitados. Portanto, a cidadania envolve respeitar a privacidade do outro e isso vale para qualquer espaço, seja digital ou não. Ninguém tem o direito de ser desrespeitado por suas características ou pela maneira de pensar. No entanto, ninguém tem o direito de fazer valer as suas posições de maneira violenta e agressiva.
É por isso que não importa onde estejamos, é nosso dever como cidadãos lutarmos contra o discurso do ódio, contra o preconceito e contra a desinformação. A essa altura você já deve estar pensando e se perguntando que ser cidadão no século XXI significa transportar para os espaços digitais todas as regras de convivência, os direitos e deveres que já existiam muito antes da internet. Ou seja, ser cidadão no século XXI é também ser um cidadão digital. E aí entra o nosso segundo conceito-chave, o letramento digital. Muita gente ainda confunde letramento digital com alfabetização digital. Embora os dois conceitos estejam relacionados, eles são bem diferentes. Alfabetização digital é aprender a usar a tecnologia, saber ligar um computador, navegar na internet, abrir um aplicativo. Já letramento digital é outra coisa, é ir além, é compreender o sentido social do uso da tecnologia, é saber por que, quando e como usar as ferramentas digitais de forma ética, crítica e responsável. Por isso, não dá para dissociar letramento digital e cidadania. Uma pessoa alfabetizada digitalmente, ou seja, com algum conhecimento informático, sabe fazer uma pesquisa na internet, por exemplo. Também é comum que saiba interagir numa rede social, fazer postagem, usar aplicativos. Qual a diferença para alguém que tem letramento digital? O principal ponto é saber avaliar fontes, confiabilidade e ter responsabilidade ética sobre tudo o que realiza na internet. Uma pessoa letrada digitalmente sabe identificar uma fake news, consegue desconfiar das informações que recebe, reflete sobre o impacto de um comentário numa postagem, é alguém muito mais consciente dos seus atos. E é por isso que o letramento digital é uma dimensão da cidadania. Você está me acompanhando? O letramento digital permite que as pessoas atuem no mundo digital como sujeitos conscientes, críticos e responsáveis. Isso posto, faço mais duas perguntas para vocês. Como educadores, estamos preparando nossos educandos para isso? Será que ao mesmo tempo em que os ajudamos a acessar a tecnologia, estamos também ensinando-os a usar com consciência? O desafio é grande, eu sei disso e você também sabe, mas a oportunidade que temos como educadores é ainda maior. Quando incorporamos o letramento digital à nossa prática pedagógica, estamos ajudando a formar muito mais do que alunos conectados. Estamos formando cidadãos preparados para agir nesse cenário. E é por isso que a escola e todas as formas de educação, formais ou não devem se limitar a ensinar conteúdos. Ela precisa formar pessoas. Ora, formar pessoas no século XXI significa prepará-los para uma vida digital. Afinal, nossos alunos estão nas redes, nos games, nos vídeos, nos aplicativos. E, por muito mais que tentemos controlar ou limitar, a verdade é, eles já estão nesse universo muito antes de nós. O que podemos e devemos fazer é ensinar como estar lá com consciência, com respeito e com ética. Do contrário, estaremos formando apenas indivíduos técnicos que sabem fazer, mas não sabem por que fazem e nem quais são os impactos das suas ações. E sabe o que é mais interessante? Você, educador, você, educadora, já tem tudo o que precisa para começar esse trabalho. Isso porque o letramento digital não exige alta tecnologia nem equipamentos de última geração. Isso nos dá, então, novas perspectivas. Veja só, ele começa na escuta, no diálogo, nas reflexões em sala de aula, na observação consciente dos comportamentos dos nossos alunos. Tudo que vocês já fazem, de uma certa maneira, na sala de aula. Ensinamos a cidadania e letramento digital
toda vez que questionamos nossos educandos sobre a origem de uma informação que ele trouxe. Exercemos nosso papel de cidadãos e educadores todas as vezes que transportamos nossos valores para a realidade social. Imagine a quantidade de reflexões que criamos quando, diante de uma informação ofensiva, questionamos nossos jovens estudantes. Como você se sentiria se fosse com você? Você se responsabiliza pelo que está dizendo, assumindo todas as consequências? Só existe letramento digital e cidadania quando conseguimos combinar liberdade e responsabilidade. Esse é um princípio ético básico sobre o qual vamos refletir mais em nossos blocos de estudo. Mas para terminar, quero deixar uma pergunta para você refletir. Na sua prática, como educadora ou educadora, você tem contribuído de verdade para formar cidadãos digitais? Ou tem deixado essa missão apenas para a família ou para a própria internet? Já discutimos o que é cidadania e letramento digital. Agora vamos olhar para os desafios reais que enfrentamos quando falamos desses assuntos. Já adianto, os desafios são muitos e estão presentes em nossa vida pessoal e profissional como educadores. Certamente, na maior parte do tempo, você vai ver, estamos diante de um momento que exige reflexão sobre ética e cidadania. Vimos que os pressupostos da cidadania se mantêm diante das transformações históricas. Isso quer dizer, todos os conceitos de cidadania só vão acrescentando novas experiências, mas eles são os mesmos. Sendo assim, o que será que mudou com as novas tecnologias que nos últimos 20 anos são alteradas o tempo todo? A resposta é: nada mudou no conceito de cidadania, mas os desafios sim são cada vez maiores e as situações que exigem nossa reflexão estão por todos os lugares. Vamos com calma compreender essa situação. A tecnologia nos trouxe avanços incríveis, isso todos nós concordamos, certo? Hoje temos acesso à informação como nunca antes. Podemos nos conectar com pessoas do mundo inteiro em segundos, mas junto com as oportunidades, vieram também novas formas de conflito, desinformação e exclusão. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos começar por um dos maiores desafios para o exercício da cidadania em nosso tempo, as fake news. São as informações falsas que circulam como se fossem verdades. E pior, elas se espalham muito mais rápido do que as notícias verdadeiras. Apesar de a principal característica das fake news é ser uma informação falsa, não para por aí. Elas são também fraudulentas. O que isso significa? Significa que querem se passar por verdade e confundir as pessoas. Geralmente, elas vêm acompanhadas de discurso de ódio ou polarizações. Mas em um mundo onde qualquer pessoa pode postar o que quiser, onde a informação circula sem filtro, sem edição, sem checagem, como saber o que é verdade? E o que acontece quando os nossos educandos acreditam em tudo que recebem? Será que eles sabem diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira? Os dados são alarmantes. Só para você ter uma ideia, o Comitê Gestor da Internet realizou uma pesquisa para testar a capacidade dos alunos brasileiros em diferenciar notícias falsas e verdadeiras. O levantamento foi feito em parceria com a Unesco e mostrou que praticamente todas as crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos acessam a internet de alguma maneira. Mas atenção, 43% delas não conseguiram identificar se uma informação estava correta ou não. O problema das fake news não é só a mentira, é o que elas podem causar. É uma verdadeira devastação ética, pois alimentam o medo, o ódio, o preconceito, a agressividade, o negacionismo. Ensinar nossos alunos a checar fontes
Desconfiar de conteúdos duvidosos e buscar informação confiável é uma forma de cidadania e, principalmente, de letramento digital. Os espaços educativos, sejam escolas, OSCs, igrejas, sindicatos, universidades, devem se tornar espaços para combater a desinformação. É uma etapa essencial na luta pela cidadania digital. Vamos falar agora de outro desafio urgente, o comportamento nas redes. Infelizmente, o ambiente digital tem se tornado um espaço em que o respeito nem sempre é a regra. Comentários maldosos, apelidos ofensivos, imagens expostas sem consentimentos, humilhações públicas, isso tem um nome. É cyberbullying. Muita gente acha até que a internet é uma espécie de terra sem lei. Você provavelmente já deve ter ouvido essa expressão, em que a impunidade seria uma característica. Mas espera lá, não é bem assim não. O cyberbullying acontece quando alguém é atacado, exposto ou perseguido de forma intencional e repetida na internet. E ao contrário do bullying tradicional, o impacto aqui é ainda maior. A vítima não tem para onde fugir e o conteúdo pode se espalhar para centenas de pessoas em segundos. Mesmo depois de excluído das redes, ele pode continuar circulando, pois pessoas podem ter baixado e guardado o conteúdo em seus dispositivos, como celulares e computadores. E como é que a escola deve agir diante disso? Não basta só o diálogo em uma ação reativa, ou seja, punir aqueles que cometeram tais delitos. É preciso agir na prevenção, não só para evitar danos, como também para conseguirmos atingir o letramento digital em sua plenitude. Diante disso, precisamos conversar com nossos educandos sobre os impactos do que postam, sobre a diferença entre brincar e humilhar, sobre a responsabilidade de curtir ou compartilhar um conteúdo ofensivo. Quem compartilha também é responsável e há uma legislação aqui no Brasil para punir quem não respeita. No Brasil, por exemplo, além dos crimes contra a honra, como a difamação, a calúnia e injúria, a pessoa que desrespeita o outro pode responder por danos morais. Há também a Lei Geral de Proteção de Dados, que garante a privacidade e o uso adequado de nossos dados pessoais. Vamos discutir agora um terceiro desafio que aparece junto a esse contexto das fake news e do cyberbullying. É o discurso de ódio. Ele aparece toda vez que alguém usa a internet para propagar mensagens desrespeitosas a pessoas ou grupos específicos. Exemplos são o racismo, o machismo, a intolerância religiosa, que muitas vezes está presente em comentários e interações na internet. Sabe o que é o pior? Tudo isso circula online com uma aparência de opinião. Tem gente até que se defende dizendo que a liberdade de opinião está garantida na lei. Mas espera aí de novo. Opinião que fere, que desumaniza o outro não é liberdade de expressão, é violência. Falar sobre isso com nossos alunos é formar uma cultura de respeito, de cidadania digital e principalmente de cultura de paz. Dá para começar essa discussão com perguntas que envolvam a empatia. E se fosse comigo? Eu teria coragem de agir assim se eu não tivesse diante de uma tela? As fake news, o cyberbullying, o discurso de ódio são a face mais nefasta da superexposição nas redes. Vamos falar então agora sobre esse assunto. Hoje tudo vira post, fotos, vídeos, check-ins, dancinhas, opiniões, até a intimidade. Mas será que os nossos alunos sabem o que estão expondo? E para quem estão expondo? Muitos compartilham imagens sem pensar nas consequências. Outros constroem uma imagem de si que não condiz com a realidade, vivendo uma vida perfeita, só para a tela. Isso pode gerar ansiedade, baixa autoestima, frustração e uma sensação constante de inadequação. Como educadores, precisamos ensinar que a vida real
não precisa ser perfeita como aparece ser nas redes sociais. Por fim, é fundamental ensinar que o mundo digital também tem leis, regras e limites. Hoje vimos que os desafios da cidadania digital são muitos. Eles vão desde a desinformação até a exclusão, passando pela ética, pelo respeito e pela segurança. Mas não estamos aqui para nos assustar, estamos aqui para agir. Pois como disse Paulo Freire, nosso educador brasileiro de maior destaque em todo o mundo, sempre atual, só pode trabalhar com a educação quem acredita na transformação. Educar para a cidadania digital é possível e necessário. E tudo começa com a consciência. Nos próximos blocos, vamos explorar estratégias práticas para trabalhar esses temas em sala de aula. Você vai ver como é possível criar espaços de diálogos, oficinas, projetos que estimulam o pensamento crítico e a empatia digital. Mas antes de seguir, deixo aqui 3 perguntas para reflexão. Como você lida com o uso da tecnologia na sua escola? Seus educandos estão sendo preparados para navegar com consciência? E você, educador, educadora, sente-se preparado para orientar seus estudantes no mundo digital? Se você chegou até aqui, é porque compreende que a cidadania e o letramento digital não são temas teóricos distantes da realidade da educação. Pelo contrário, esses 2 temas fazem parte do cotidiano de todo educador e de todo educando. Agora, chegou a hora de pensar como, na prática, podemos transformar esses conceitos em ações educativas significativas. Nesse vídeo, vamos refletir sobre as estratégias que você pode aplicar no seu contexto, como os recursos disponíveis, respeitando a realidade dos seus educandos, seja ela digitalmente avançada ou ainda com acesso limitado à tecnologia. Lembre-se de que, antes de programar suas atividades, é necessário fazer uma análise do acesso que os estudantes têm à tecnologia. Assim, você conseguirá preparar atividades que sejam possíveis e façam sentido em cada realidade. É por isso que o primeiro passo no planejamento das estratégias educativas é a análise de ambiente. Antes de aplicar qualquer estratégia, é preciso entender quem são os nossos educandos no mundo digital, qual é o repertório deles, quais redes utilizam, como consomem conteúdo, que tipo de experiência já tiveram online. Para isso, você, educador e educadora, deverá fazer um mapeamento das competências e vivências digitais. Uma boa forma de obter essas informações para sua análise é aplicar um questionário anônimo para garantir que os estudantes se sintam mais à vontade para responder. Faça perguntas do tipo: quais redes sociais você mais usa? Você já presenciou ou sofreu cyberbullying? Onde costuma buscar informação na internet? Você utilizou o computador ou celular para acessar a rede? Como você costuma checar uma informação antes de divulgá-la? Repare que as perguntas permitem a você ter uma ideia quantitativa, mas também qualitativa, pois algumas respostas aparecerão na forma de relatos. Esse mapeamento serve como ponto de partida para planejar ações pedagógicas coerentes com a realidade e a necessidade dos educandos. Além disso, eles vão se sentir mais valorizados por perceberem que foram ouvidos antes de qualquer atividade, principalmente que envolva a tecnologia. Afinal, quase todo jovem acredita que sabe sobre tudo e sobre todos os assuntos, não é mesmo? Depois de fazer esse levantamento, vai ficar mais fácil pensar em atividades. Vou sugerir algumas delas que devem ser sempre adaptadas ou servirem de inspiração para que você pense em algo próprio, usando a sua criatividade a partir dos dados e recursos que tiver. Lembre-se de que um dos principais objetivos do letramento digital é formar indivíduos capazes de pensar antes de clicar, refletir
antes de compartilhar, argumentar, fundamento e respeito às ideias do outro. Assim vamos pensar junto em atividade para ajudar a desenvolver habilidades para distinguir informações falsas e verdadeiras. A ideia é a seguinte: separe várias notícias, algumas falsas, outras verdadeiras, crie um jogo de verdadeiro e falso em que o vencedor será aquele que conseguir identificar o maior número de fake news. Não deixe de refletir com os educandos quais as estratégias eles usaram para diferenciar uma informação confiável, derivado da apuração jornalística, e um exemplo de desinformação. Tá vendo como é divertido e lúdico? A segunda atividade que eu vou propor tem a ver não só com a identificação de informações qualificadas, mas também com a diversidade de opiniões e, eventualmente, até de versões diferentes para o mesmo fato. Vale lembrar que também faz parte da cidadania respeitar o direito dos outros e opiniões divergentes. Não só vale usar esse argumento para propagar informações falsas. Presta atenção nisso, ok? Para fazer uma atividade que vai levar a essa reflexão, você, educador, deve escolher um tema que esteja em alta no momento. Pode ser a inteligência artificial, as mudanças climáticas, ou mesmo algum tema relacionado à saúde, por exemplo, como a vacinação. Peça aos alunos que pesquisem o tema em várias fontes, como portais, redes sociais, blogs, vídeos, até influenciadores digitais podem ser consultados. Depois de uma leitura atenta de todo o material, discuta com os alunos quais informações se repetem, se existem contradições e se é possível confiar em tudo o que leram. Tente criar com eles critérios de confiabilidade diante de uma informação. Você vai ver, por exemplo, que dá até mesmo para ser interdisciplinar e desenvolver diferentes conteúdos escolares nessa dinâmica. Essas duas atividades sobre as quais falei e sugeri ajudam a construir uma posição sobre fake news, mas pensando na complexidade do ambiente virtual, é preciso trabalhar também com as habilidades socioemocionais. O espaço digital nem sempre é acolhedor. A gente já sabe disso e já presenciou exemplos disso. Como educadores, precisamos formar cidadãos que saibam dialogar mesmo diante da diferença e saibam reconhecer o limite entre liberdade de expressão e violência simbólica. Então, anota aí mais uma atividade que vou sugerir. Apresente, por exemplo, postagens que exemplifiquem situações problemáticas, como comentários ofensivos, julgamentos precipitados, exposição de intimidade. Você pode simular algumas postagens desse tipo, sempre com cuidado para não expor ninguém. Diante de cada uma dessas postagens, peço aos alunos para analisarem, então, quais são os principais problemas e como aquele tipo de comentário ou exposição pode impactar a vida das pessoas envolvidas. Depois, peça que se posicionem em relação à ética e à cidadania. Pergunte a eles qual era o comportamento mais esperado. A melhor forma de abordar questões éticas é por meio de pequenas narrativas que representem dilemas a serem resolvidos. A partir do nível de cada grupo e a idade dos envolvidos, você pode pensar em uma série de histórias e propor que eles construam e encontrem soluções éticas. Vamos a alguns exemplos. Faça os educandos imaginarem situações como essa. João compartilhou uma foto de um colega sem autorização. Marina curtiu e comentou em um meme ofensivo. Lucas foi vítima de uma brincadeira de mau gosto num grupo de mensagens. Depois, divida a turma em grupos e peça que proponham diferentes formas de resolver a situação, sempre de forma respeitosa e bem embasada. Ao final, peça a cada grupo que apresente as soluções encontradas. Faça sempre uma mediação, pois até mesmo nos desfechos e propostas dos alunos e educandos
podem haver outros conflitos éticos. E já que estamos falando em relações interpessoais e habilidades socioemocionais em ambientes virtuais, que tal criar um mural de boas práticas digitais? Depois de discutir o tema com os alunos, peça a cada um para criar uma frase que sirva como uma regra de boa convivência no mundo digital. Serão frases do tipo: na dúvida, não compartilhe. Ou então, o que você for postar for machucar alguém, não poste. Não poste isso, ok? Sempre esse tipo de exercício vai criando um ambiente de reflexão contínua e promove o cuidado coletivo com o espaço virtual. Lembre-se de que cada atividade deve ser pensada considerando a realidade. E é por isso que muitas vezes os professores, os educadores se preocupam com a falta de acesso a equipamentos modernos. A tecnologia não para de avançar e nem sempre é possível ter os melhores computadores a seu dispor. No entanto, lembre-se de que as boas ou má condutas não dependem da qualidade do equipamento utilizado. Então, essa também não pode ser a desculpa para deixar de trabalhar o assunto com os educandos. Letramento e cidadania digitais dependem mais da capacidade de reflexão crítica do que equipamentos de excelência. Hoje há disponíveis uma série de recursos gratuitos que você pode utilizar sem precisar das melhores conexões para produzir, por exemplo, materiais ou guia de uso consciente de dados da internet. Já pensou em quantos temas diferentes você já tem à disposição para criar, por exemplo, cartilhas virtuais ou mesmo os vídeos como esse que nós estamos fazendo aqui? Os estudantes costumam se envolver bastante em atividades desse tipo, pois elas estimulam a criatividade e estão relacionadas com o dia a dia deles. Para te ajudar, vou deixar aqui uma lista de temas que pode dar origem a materiais criados pelos alunos, com a supervisão e orientação dos educadores. Anote aí: segurança nas redes, direitos e deveres digitais, forma de denunciar conteúdos abusivos, maneiras de proteger a privacidade e como identificar uma fake news. Esses materiais podem ser feitos em PowerPoint, em Canva, Google Docs, em diversos recursos que estão disponíveis na maior parte dos computadores. E há também diversos aplicativos para celular que desempenham quase todas essas funções. Com a inteligência artificial fica ainda mais fácil. O importante não é o software que você e seus educandos vão utilizar, é o percurso formativo: pesquisar, produzir, revisar e compartilhar um conteúdo útil para a comunidade. Ainda pensando nisso, já imaginou fazer um vídeo ou um podcast sobre cidadania digital? Convide os educandos a gravarem pequenos vídeos ou áudios com dicas de comportamento ético online. Estimule o uso de linguagem acessível e criativa. Você pode fazer isso pelo celular. Além de trabalhar e desenvolver habilidades digitais, eles vão aprender bastante sobre texto, organização de ideias, coerência. Esses materiais podem ser publicados nos canais da escola, enviados a famílias ou compartilhados entre as turmas. Dá até para pensar em um prêmio para reconhecer as melhores iniciativas. Que tal? Está bastante acessível para todos nós. Estratégias assim valorizam o protagonismo juvenil e estimulam o uso consciente e criativo da tecnologia. Mas atenção! Trabalhar letramento digital não é uma tarefa isolada do educador. Envolve toda a comunidade escolar, pastoral, da obra, inclusive os familiares. É fundamental a participação de todos, para que essa informação crie uma unidade entre todos os atores envolvidos. Isso vai ajudar a dar apoio e a ter atitudes compartilhadas. Vamos a algumas ideias, estou tendo aqui algumas delas, me acompanha aí. Que tal a gente organizar, com apoio da coordenação, uma semana temática com rodas de conversa, exposições, apresentações
e painéis feitos pelos próprios alunos? É possível convidar psicólogos, especialistas em direito digital, jornalistas, profissionais que atuem na área de tecnologia, por exemplo. Pode até ser que haja pais ou familiares dos alunos aptos a contarem suas experiências. Geralmente, os estudantes ficam muito orgulhosos quando isso acontece. Os nossos educadores se identificam e ficam felizes quando veem os próprios familiares contando as experiências das quais possivelmente eles também participam. Uma outra ideia, talvez, é convidar os pais para um encontro virtual ou presencial. Nesse momento, compartilhe algumas práticas discutidas com os alunos. Peça apoio na luta pela cidadania digital. Muitos familiares também estão perdidos diante da velocidade das transformações tecnológicas e das novas relações derivadas dela. Esse momento pode ser uma oportunidade de aproximação e conscientização conjunta. Acho que já deu para perceber que ser educador hoje é se engajar com a transformação digital. Como vimos, há muitas possibilidades para trabalhar o letramento digital de forma prática, simples, colaborativa e significativa. O mais importante é olhar para os alunos como sujeitos digitais que já estão inseridos nesse mundo e precisam de referências éticas, consistentes e conscientes. Você não precisa saber tudo sobre tecnologia para ser esse educador comprometido, mas precisa estar aberto ao diálogo, à escuta e à construção conjunta de saberes com seus educadores e educandos. Para terminar, deixo aqui mais algumas perguntas para encerrar nosso bloco. O que você já tem feito em sua prática que pode ser considerado uma estratégia de letramento digital? Quais dessas ideias você acha que pode adaptar à sua realidade? Como o seu espaço pedagógico, seja ele de educação formal ou não formal, pode se tornar um ambiente ainda mais acolhedor, crítico e respeitoso também no universo digital. Chegamos juntos ao final dessa caminhada formativa sobre cidadania e letramento digital. Foram muitos conceitos, reflexões, estratégias e atividades compartilhadas ao longo dos blocos. E se você acompanhou cada etapa, tenho certeza de que de hoje em dia está mais preparado e principalmente mais consciente para atuar como uma referência ética também no mundo digital. Nesse último bloco, vamos fazer uma breve recapitulação, conversar sobre o nosso papel como educadores e encerrar com uma reflexão que espero que te acompanhe para além desses vídeos. No primeiro bloco, falamos sobre os conceitos chaves, que é cidadania no século XXI e por que o letramento digital é uma dimensão essencial dessa cidadania. Discutimos a diferença entre a alfabetização digital e letramento digital, reforçando que não basta saber usar as ferramentas, é preciso saber usá-las com consciência, ética e responsabilidade. Só assim faremos bom uso da liberdade de que todo cidadão é dotado. No segundo bloco, refletimos sobre os desafios da cidadania na era digital, fake news, cyberbullying, discurso de ódio, superexposição e exclusão digital. Vimos que esses fenômenos exigem de nós uma ação educativa firme, acolhedora e fundamentada em valores democráticos. Já no terceiro e penúltimo bloco, foi dedicado às estratégias práticas. Falamos sobre diagnóstico da realidade digital dos educandos, rodas de conversas, oficinas, simulações e projetos que envolvem o pensamento crítico e a empatia. Reafirmamos que não é preciso alta tecnologia para promover letramento digital. É preciso escuta, diálogo e intencionalidade. E agora você pode estar se perguntando, o que eu faço com tudo isso? Mesmo que ainda haja dúvidas ou limitações tecnológicas,
o essencial é assumir que educar no século XXI também é educar para o mundo digital. E educar para o mundo digital não significa apenas ensinar a ligar um computador ou baixar um arquivo. Significa, antes de mais nada, ensinar a refletir antes de compartilhar. Mas também significa ensinar a respeitar o outro sem concordar com o que ele pensa ou diz, mesmo sem esta concordância. Nesses novos tempos, como você deve estar percebendo, ensinar significa adaptar à realidade virtual, aquilo que há muito tempo temos tentado implantar na sociedade. Toda ação digital tem uma consequência real. O mundo virtual faz parte do nosso dia a dia e, portanto, ele deve ser também um espaço de boa convivência, de ética e de cidadania. Se tem algo que ficou evidente nessa formação, é que a presença do educador, a sua presença, faz toda a diferença quando nos posicionamos, orientamos e abrimos diálogos para um novo espaço, não é? Um espaço que seja dialógico, e só assim estamos ajudando nossos educandos a se tornarem protagonistas conscientes de suas ações dentro e fora das telas. Como educador, você precisa estar disposto a se atualizar sempre, a aprender e a construir junto com os próprios estudantes e educandos. Afinal, eles já estão inseridos nesse universo. O que eles precisam é de alguém como você, que os ajude a trilhar esse caminho com respeito, discernimento e responsabilidade. Agora que você já refletiu sobre todos esses pontos, é hora de mais uma prática. Vou deixar 4 dicas de ações que vocês podem começar já. Primeiro, tal criar um plano de ação para aplicar com a turma. Já pensou em engajar outros colegas e contar com a ajuda deles nessa pauta? E aquele material que você tem sobre o assunto, por que não compartilhá-lo com os colegas? Não se esqueça também de propor que na próxima reunião pedagógica a temática do letramento digital entre na pauta. E não só numa reunião pedagógica, mas na reunião na pastoral, nas obras, em todos os momentos da ação social, vocês podem compartilhar e pedir sobre esse assunto. Cada uma dessas ações é essencial para retomarmos o assunto e a discussão sobre cidadania e letramento digital, uma constante em nosso cotidiano. Para terminar, uma última reflexão. Vou deixar aqui mais uma pergunta, que também é um convite. Que tipo de presença digital eu quero inspirar nos meus educandos? Essa pergunta resume tudo o que vimos até aqui. Como educadores, entregamos conteúdos e valores, ensinamos ferramentas e a fazer escolhas. Não queremos formar usuários de internet, mas cidadãos que vivem na era digital. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua atenção, por caminhar comigo até aqui. Espero que esse percurso tenha despertado e inspirado em você novas ideias e, o que é mais importante, novas perguntas a serem respondidas. Então, até breve e a gente se encontra aí, no mundo offline ou no mundo online. Até mais!